Então vamos entender o conceito de população em geografia? Olá, você está no Geografia Guiada, eu sou o professor Ricardo Tomé. Antes de começarmos a nossa aula, por favor, verifique a sua inscrição no canal e ative o sininho para novas notificações e conteúdos de geografia. Bom, dito isso, vamos começar a nossa aula, indo para a nossa sala de aula virtual. Bom, primeiro vamos trabalhar com conceitos populacionais, né? É importante entender o contexto antes de começar a analisar algumas coisas. Então, população absoluta ou total é o número total da população de determinada área. Esse é um conceito simples, mas é o que vai nos servir de base para entendermos todos os outros que vão se seguir. Então, independente das variações, população total ou população absoluta é a soma total de indivíduos numa área. Ok? Próximo conceito, densidade demográfica ou densidade relativa. É a distribuição da população absoluta em quilômetros quadrados de uma determinada área. Comentei agora que população total ela é a soma invariável de todos os indivíduos numa área. A densidade demográfica ela é a distribuição desses indivíduos, ou seja, da população absoluta, em quilômetros quadrados de uma determinada área. Então já temos aí então o fator quilômetro quadrado que dispersa essa população, né, em determinada área, para que entendamos quais áreas são mais ou menos populosas. O que significa uma área populosa? Né? É um número muito alto de indivíduos em determinada área por quilômetro quadrado. Isso é muito comum em regiões urbanas, onde a população por metro quadrado tem um quantitativo muito alto. Enquanto regiões mais interioranas, campo ou rural, a densidade demográfica, né, ou seja, por quilômetro quadrado, não é tão alta assim, visto que a dinâmica da população naquela região é diferente, tornando assim as áreas mais interioranas menos populosas do que as áreas urbanas e metropolitanas. Bom, dado agora que temos o conceito de população total ou absoluta e densidade, né, demográfica, vamos agora partir para os outros conceitos que derivam desses números, né? Dessa distribuição. Então vamos focar nas nossas notas aqui, é bastante coisa, então, por favor, anotem ou fiquem muito ligados. Taxa de natalidade representa o número de nascidos de uma determinada região. Seu valor é alcançado calculando o número de nascidos dividido pela população absoluta multiplicado por 1000. É uma formulazinha, né, para entender qual é o método de chegar nessa população. Mas o que você tem que entender é que a taxa de natalidade, né, lembra de Natal, nascimento, essa palavra natalidade, Natal tem a ver com nascimento. Então é bom lembrar que a taxa de natalidade tem a ver com o número de nascidos numa região. Mesmo que você não foque em decorar a fórmula, é importante você entender essas palavras-chave em cada um dos conceitos. Natalidade, nascimento. Taxa de natalidade é a taxa de nascidos, né, o número de nascidos de uma determinada região. E aí vem a taxa de mortalidade. E o próprio nome diz, né, mortalidade é de uma taxa de morte em uma região. Seu valor é alcançado calculando o número de mortes dividido pela população absoluta, né, que a gente viu o conceito lá em cima, multiplicado por 1000. Vamos à taxa de fecundidade. Segundo nossas notas, representa o número médio de filhos por mulher. De acordo com o IBGE, a idade de fecundidade atual no Brasil se estende dos 15 aos 49 anos. Então olha que interessante, não é qualquer idade que o IBGE usa para estipular esse dado de taxa de fecundidade. Que fecundidade, né, tem a ver com fecundação, que é justamente a idade de gravidez, né, o índice de gravidez e nascimento, né, de uma determinada população. Então a fecundidade tem a ver com a fecundação e tem a ver com a idade fértil, né? Onde as mulheres geralmente, e aí numa média, claro, haverá sempre exceções, terão filhos, né? Então, é importante entender esse dado de forma um pouco mais crítica. Por quê? Com o avanço tecnológico, o planejamento familiar e a inserção da mulher no mercado de trabalho e nos estudos, essa idade de fecundidade
tem sido postergada pelas mulheres. Isso por quê, né? Quanto mais nova você está, você fica mais receosa, né, de ter filhos, porque está estudando, trabalhando, e, né, quando você dá espaço para uma família ainda muito cedo, isso acaba adiando alguns outros planos que você possa ter. Então, as mulheres, com a inserção no mercado de trabalho, têm buscado ter famílias cada vez mais tarde, e quando tem, são menor número de filhos. Isso é um fenômeno sociológico, né, dos nossos tempos, e dá a entender justamente que a tendência é cada vez mais a taxa de fecundidade de um país diminuir. Então a gente pode ver inclusive pelos nossos parentes, né? Nossos pais e avós tiveram muito mais filhos do que nós. Você deve ter muito mais tios do que tem de irmãos, e provavelmente vai ter menos filhos do que os seus avós tiveram, né? Que antes era mais de 5, 6 famílias numerosas, e agora cada vez vai diminuindo, porque a vida na cidade, além de ser custosa e cara, né, custa para que a estabilidade financeira e o sustento dos filhos seja atingido. Então você tem menos filhos cada vez mais, até porque filho é uma responsabilidade muito grande. A mulher, e assim como o homem também, né, sabem disso, atualmente planejam melhor a sua família, né, para não deixar faltar. Então vamos para o nosso quarto ponto: taxa de mortalidade infantil. É o número de mortes de 0 a 1 ano de idade a cada 1.000 crianças. Esse zero conta também a gestação. Então, quanto maior o número de mortalidade infantil de uma região, significa que a infraestrutura de saúde daquela região é precária. Isso porque, com o avanço tecnológico, cada vez menos se morre antes do primeiro ano de idade, por causa da assistência médica, da estrutura de serviços de uma região. Então, é um dado onde você consegue tirar através dele um índice de melhora de qualidade de vida de uma região. Então, a mortalidade infantil, ela, diferente da taxa de mortalidade, a infantil, ela conta as vidas que se perdem do zero gestação até 1 ano de idade. E esse é um índice importante para determinar a qualidade, nível de qualidade de vida de uma região, né, de estrutura e infraestrutura. Expectativa de vida, nosso quinto ponto. Também chamada de esperança de vida, é a média de vida de uma população. É a idade na qual a população média chega a alcançar. Então, hoje no Brasil, a esperança de vida, a expectativa de vida é de cerca de 80 anos, 82 anos. Isso vai aumentando. Isso porque os avanços médicos vão prolongando a nossa vida, né? Porque a gente se alimenta melhor, tem menos mortalidades por doenças agora comuns e simplórias, né? Remédio, tratamentos, planos de saúde, acesso a serviços e tudo mais. E até qualidade de vida, né? Emocional e mental. Então, essa idade, ela se estende e é um indicador de que aquele local, aquela região, possui uma qualidade de vida avançada, né? Ou em progresso de avanço, né? E isso também, claro, né, gera uma população maior de idosos, já que as pessoas de idade avançada aumentam, né, nessa camada da população. A gente vai ver isso depois quando vai falar de pirâmides etárias. Fica aí. Então vamos para o nosso sexto ponto: crescimento vegetativo. Se trata da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma determinada população, vista na fórmula taxa de natalidade menos taxa de mortalidade é igual a crescimento vegetativo. Essa é uma conta simples. A taxa de natalidade de nascidos menos a taxa de mortalidade, né, que eu expliquei os dois conceitos logo atrás, é igual ao crescimento vegetativo, que é o crescimento médio, né? E aquilo, né, como eu havia comentado. Esse é um indicativo muito bom de que aquela região possui uma qualidade de vida razoável, né? Porque é essa diferença aí que vai dar o crescimento relativo dessas duas fórmulas, né? Natalidade e mortalidade. E o crescimento populacional é basicamente o crescimento vegetativo, que eu mencionei logo acima, mas o saldo migratório. Lembra da aula de migração?
Pois é. Então, o crescimento vegetativo é justamente esse saldo levando em conta as pessoas que entram e saem da sua região, o saldo migratório. Porque até então nossos conceitos se tratavam apenas de uma dinâmica dentro da população interna, né? Nascidos, mortos, fecundidade, natalidade, imortalidade infantil, mas agora o crescimento populacional leva em conta, nessa conta, o saldo migratório, as pessoas que entram e saem daquela região, ou daquela localidade, daquele município, país. E aqui temos uma fórmula básica, que é o crescimento vegetativo, né? C e V, mais SM, né? Que seria o saldo migratório, que é igual ao crescimento populacional, que é CP. Tranquilo, né? Então aqui vamos voltar para nossas notas para entender o último conceito dessa aula, e é muito importante porque é muito visto em provas e avaliações, que é o conceito de pirâmide etária. Vamos às notas? Pirâmide etária são indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local segundo faixas etárias e sexo. O estudo da dinâmica populacional requer uma análise estrutural. Um dos recursos mais utilizados para essa análise são as pirâmides etárias. Essas constituem representações gráficas, que você pode ver do lado mais ou menos, né, como seriam essas pirâmides etárias, de como a população se organiza por idade, sexo. Então, atualmente existem 4 tipos de pirâmides etárias que nos fazem entender como a dinâmica de uma população se dá atualmente. Isso vai variar, claro, de localidade. Umas pirâmides são diferentes da outra baseado no tipo de população que você está analisando. São essas 4: pirâmide jovem, pirâmide adulta, pirâmide rejuvenescida e pirâmide envelhecida. A pirâmide jovem é quando a base da pirâmide, olha lá no esquema, ó, de baixo para cima vai aumentando a idade, né? Certo? E o quão largo ela é para os lados é o quantitativo populacional daquela faixa de idade. Tudo bem? Então, para baixo ali, na base delas, que está em azul, são os mais novos, né? Adolescentes, jovens adultos. No meio, em verde, são os adultos. E no topo é o quantitativo de idosos, né? Depois de 60 anos, etc. Então, a pirâmide jovem, ali na primeira pirâmide, a primeira pirâmide focada nos anos 80, a segunda nos anos 2000 e a terceira em 2020, né? A primeira, anos 80, ela é tida como uma pirâmide jovem. Por que jovem? Porque é a base, onde a faixa etária é mais nova, né? Adolescentes, crianças, né? Adolescentes e jovens adultos, ela está mais larga, quer dizer que há muito mais nascidos, né? Do que aqueles indivíduos que chegam até a maturidade. Vê que ela vai fazendo um formato de pirâmide tradicional, né? Ela vai afinando até chegar no topo. Já a segunda pirâmide é a pirâmide adulta. Você vê que apesar da base de jovens estar muito larga, a base de adultos ela já está mais inchada. Quer dizer que aqueles indivíduos que nasceram, passaram pela adolescência e tudo mais, essa população ela sobreviveu a esses períodos de jovem adultice, chegando ali a engordar a parte do meio, a parte verde, que é a faixa etária adulta, né? Onde as pessoas estão buscando trabalho, crescer profissionalmente e tudo mais. E na terceira pirâmide aqui é a pirâmide envelhecida, porque ao contrário das demais, a faixa azul ali, a base azul, que é de jovens e crianças, começa a diminuir. Isso porque, lembra que eu falei da taxa de fecundidade, que vai diminuindo à medida que o progresso econômico e social e tecnológico vai também avançando? Então, é justamente isso. A base vai diminuindo porque as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, os homens e as mulheres em conjunto planejam melhor suas famílias e acabam tendo menos filhos. Em contrapartida, os adultos, né, também reduzem um tanto, porque quanto menos jovens, mais adultos, né, economicamente ativos ali, trabalhando, estudando e tudo mais, mas os avanços tecnológicos permitem que os mais velhos vivam mais tempo. Isso, inclusive, gera problemas de previdência e tudo mais que acabam impulsionando reformas previdenciárias. Então, como quarto exemplo e último sobre pirâmides etárias, e aí não está demonstrado no gráfico aqui, e é a mais recente também, que é a pirâmide rejuvenescida.
Isso porque depois do processo de envelhecimento de uma pirâmide, e aí você consegue perceber ali até uma analogia com uma silhueta de bujão de gás, né? Quer dizer que ela está mais envelhecida, essa última e terceiro ponto, que é de 2020 aqui no Brasil, por exemplo. A rejuvenescida é quando você leva em conta os movimentos migratórios que fazem com que o crescimento populacional comece a aumentar a faixa de idade da juventude e da adultice, porque pessoas migram para outros países em busca de oportunidades de emprego e tudo mais, e acaba aumentando assim então a base da pirâmide e o meio dela também, né? Que fica cada vez mais gorda ali no meio, porque uma população economicamente ativa, né, de adultos e jovens, começa a entrar no país buscando oportunidades de emprego. Então, essa pirâmide envelhecida, ela é um processo que ainda está em andamento no Brasil, mas na Europa já é muito comum. Então, é muito comum você ver empregos mais braçais e até mais informais sendo feitos por migrantes. Por quê? Porque a população daquele país já está numa condição de vida e de qualidade de vida onde elas preferem não se submeter a esses tipos de serviços mais pesados. Enquanto países que ainda estão numa pirâmide etária mais jovem acabam vendo ali uma oportunidade. E essa população acaba migrando para esses países mais desenvolvidos, vamos colocar assim, em busca de empregos. Então, a dinâmica da população desses países que estavam numa pirâmide mais gordinha ali, né, uma pirâmide mais botijão de gás, acaba fazendo com que ela começa a alargar as suas bases novamente e se rejuvenescer. E esse foi o nosso resumão sobre população e pirâmide etária, conceitos populacionais, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado vocês a relembrar muitos conceitos e se preparar para provas e também exames. Eu fico por aqui, agradeço, confiro novamente a sua inscrição, siga nas redes sociais, eu vou deixar todos os links na descrição para mais conteúdo de geografia e preparatórios. Eu sou Ricardo Tomé, sou professor de geografia e até a próxima.